Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Vivo pela Palavra. A paz do Senhor para todos. Pastor Paulinho, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Santo Antônio da Patrulha. Meu pastor presidente, pastor Jerônimo Luiz, a quem eu mando um forte abraço. O nosso presidente da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, pastor Isaac Santos Salete, um abraço para ele e para toda a família Madureira do Rio Grande do Sul e do Brasil. Já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, tem um sininho aí para você clicar para que você seja notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá certo? O canal Ouvir pela Palavra tem o intuito de auxiliar os professores na escola dominical, aí preparando para a lição. Então eu quero pedir para você compartilhar os nossos materiais, tá bom? Nós temos também aí o maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil, isso mesmo, maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil. Por quê? Porque você vai fazer ele aí nas suas horas vagas online, você vai baixar as apostilas, estudar no seu tempo, e esse curso tem sido uma bênção para muitos irmãos, tenho recebido aqui o feedback de muitos nossos irmãos que têm aí feito o curso e sido ricamente abençoados por Deus. Então, se você deseja, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar desse maior treinamento, tá bom? Tem uma outra coisa importante também. Nós criamos um grupo de WhatsApp para professores e superintendentes de escola dominical. Se você deseja fazer parte desse grupo de WhatsApp, deixa aqui embaixo o seu nome e o seu número de WhatsApp e diz assim: eu quero participar do grupo, tá bom? Nós vamos te inserir. E se você quiser mesmo participar, não adianta eu colocar lá e depois sair, que isso vai me gastar um tempo, e o tempo é muito precioso se você não vai querer ficar. Então, só se você realmente quer participar de um grupo de ajuda mútua. Os professores se ajudam durante o estudo da escola dominical, um ajudando o outro, colocando ali o que está pesquisando, algumas questionários, enfim. Se você quiser fazer, deixa aí o seu comentário, então, o seu nome, o seu número de WhatsApp, que nós vamos ter o prazer de te colocar aí no nosso grupo, tá bom? Bom, vamos então aí ao que interessa, e o que interessa é nós falarmos um pouco aí acerca da lição de número 3, falando da comunicação no ambiente familiar. É fundamental nós entendermos essa lição, por quê? Porque essa lição vai tratar acerca do quê? Da ausência da comunicação ou da falha dela, e as consequências de uma família que não se comunica, que a comunicação não está aí presente no seu dia a dia. Então, focando aí nos 3 objetivos da lição, nós vamos falar sobre o primeiro objetivo. O primeiro objetivo da lição deste domingo é o quê? É nós ensinarmos acerca da relevância da comunicação. Então, nós vamos aqui ter o objetivo de falar o quê? O quão relevante é a comunicação. Precisamos entender então o que é de fato a comunicação. Comunicação não é aquilo que eu falo simplesmente. Comunicação é aquilo que eu faço com que a pessoa entenda, né? Então, a eficiência da comunicação não está simplesmente na emissão, mas sim na emissão, na recepção e na reação dessa transmissão. Então, esses são os aspectos da comunicação. O agente emissor é aquele que emite a mensagem, né? A mensagem é o que ele fala. O ambiente, o meio, é o que? É a ferramenta que ele usa para se comunicar, né? E o receptor é aquela pessoa que não somente recebe, mas compreende a mensagem. Quem já escutou aquele comentário que diz assim: eu falei, né? Eu falei, mas só que a pessoa não entendeu quando você falou. Então, falar não é comunicar. Falar é falar. Comunicar é se fazer entendido pelo outro. É aquela transmissão que se faz e que, de certa forma, a outra pessoa compreende, entende, interage, de certa forma reage a essa comunicação. Então, a comunicação é muito importante porque Deus, vamos dizer assim, nos fez seres comunicáveis, né? A comunicação, ela é fundamental no âmbito familiar. No primeiro subsídio que ele coloca, eu acho interessante, quero compartilhar com vocês, acerca o significado da comunicação. Ele fala que o site Portal da Educação, né, .com.br, que tem nesse site esse artigo que fala os elementos da comunicação. Emissor, como eu estava dizendo,
receptor, aquele que recebe, mensagem, o que se passa. 4, o meio pelo qual se comunica, pode ser por fala, pode ser por gesto, pode ser por escrito, pode ser pelo telefone, um WhatsApp, um torpedo. A reação, ou seja, é o último processo da comunicação. Então, toda comunicação tem que ter esses elementos para que se complete. Então, veja se a sua comunicação não está sendo falha, né? Procure saber se a sua comunicação está sendo eficiente aí no meio familiar, porque a comunicação é fundamental. Agora, Deus é o criador e comunicador, porque quando Deus coloca o homem lá no jardim do Éden, Adão e Eva, a Bíblia diz que o próprio Deus tem a iniciativa de se comunicar com as suas criaturas, né? Então Deus continua se comunicando com a humanidade através de diferentes meios para transmitir essas mensagens, né? Então Deus cria, e não somente cria, como também se comunica. E aí isso é extremamente importante para o ambiente familiar, né? Porque é relevante para o contexto familiar o fato de que o texto bíblico associa a decisão divina de providenciar a mulher para o homem como uma necessidade de comunicação. Não é bom que o homem esteja só. Então o ser humano foi feito para interagir e se comunicar. Eu quero testemunhar para você que o meu patrão, tá, do meu trabalho, ele diz que quando reúne com a sua família, ele tem alguns filhos e tal, genros, quando eles vão para um restaurante, para uma reunião familiar, ele pede o garçom uma cesta para que sejam colocados ali todos os telefones. Então não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem nenhuma disputa naquele momento, porque é a hora da comunicação familiar, é hora de um saber como o outro está. E olha que isso parte de uma pessoa que não tem princípios bíblicos cristãos para a conduta da sua vida, mas ele tem esse interesse na sua família de que haja uma comunicação. Então perceba aí dentro da sua casa onde que está falhando a comunicação e de que maneira você pode melhorar isso, porque sem comunicação não há firmeza, não há propósito. Como você vai falar de um objetivo? Como você vai conquistar para um objetivo? Como se vocês dentro de casa, se os nossos, né, não nos ouvem, se nós também não nos comunicamos. Há muitos irmãos, maridos, que acham que não tem que dar satisfação para sua esposa de nada, né? Ele tem conta no banco, então ele não passa o número da senha, ela não sabe quanto que ele tem no banco. Há casais que extremamente vivem essa falta de comunicação, até de questões essenciais, né? O filho fala para o pai, olha, eu vou em tal lugar, e o pai não comunica com a mãe acha que o filho estava em tal lugar e estava no outro. Mas eu falei com o pai e o pai não falou com a mãe. Eu deixei fulano ir. Mas deixou como, né? Não falou isso antes, não comunicou. Então, há muitos conflitos dentro das famílias por falta de comunicação. E olha, chega a ser vexamoso. Por quê? Porque quando o casal não se comunica, é vexame. Tem um exemplo muito claro de um casal que contratou um construtor para construir a sua casa, e o construtor recebia a ordem do marido para fazer uma coisa e da esposa para fazer outra. E um certo ponto do caminho, quando alguém queria falar com eles, vocês já conversaram? Vocês já decidiram? Porque o banheiro era para ter sido feito do lado de cá, foi feito do lado de lá. E quando foi feito do lado de lá, quem queria que fosse do lado de cá reclamou. Então, precisa haver essa comunicação da família para que haja uma harmonia dentro do lar. Falando um pouco então agora no ponto segundo da lição, que é o nosso segundo objetivo, nós precisamos mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Então esse é o segundo objetivo da lição, mostrar que a Bíblia é um manual, ou seja, nela está contida regras, práticas de comunicação que devem ser seguidas. Observe o que está escrito então nesse 2.1 da lição, que eu achei interessante, que eu vou colocar na tela para você ver agora. Atentar para o momento mais adequado.
A Bíblia fala que há tempo para falar e tempo para se aquietar. O marido chega em casa do serviço, a esposa quer falar sobre os problemas que os filhos tiveram, ele cansado, ele precisando tomar um banho, ele, às vezes arrumando as coisas para ir para a igreja, aquela correria. A esposa acha que é a hora propícia de passar todo o relatório do dia, e não é, né? E vice-versa. Às vezes o marido também, em tempo, vamos dizer assim, intempestivamente, ele quer, na hora de que a esposa está ali concentrada num estudo, num material, ou até mesmo fazendo aquele almoço, ela está empenhada numa atividade e a pessoa quer insistir em se comunicar. Então nós temos tempo para tudo. A Bíblia diz em Provérbios que há tempo de falar e tempo de se aquietar. Então a Bíblia é o manual. Então há muitos que acabam por estressar uns aos outros, né? Por conta do quê? De não respeitar e não entender o tempo. Então a gente precisa orar, pedir que Deus nos revele a hora certa, o momento certo de falar, se for questões que precisam ser resolvidas, né, entre o casal, da família. Precisamos da hora certa para nos comunicar, da hora certa para falar aquilo que de fato precisa. Então a Bíblia traz essa recomendação. Como subsídio, o pastor James Kemp, ele escreve que tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, circunstância e lugar para conversar sobre seus desentendimentos, né? Se estiverem cansados depois de um longo dia de trabalho, ou então em meio a uma tarefa importante, ou em um divertimento, não é muito inteligente lançar uma dificuldade só se for de extrema necessidade, se for de muita urgência. Então, vamos escolhendo aí a hora certa, o tempo certo para nos comunicar. Nesse ponto da lição, quando fala para nós atentarmos para a importância do ouvir, o apóstolo Tiago nos exorta, né? Seja o quê? Pronto para ouvir, Tiago 1,19, tardio no falar. Então, no processo da comunicação familiar, é muito importante nós nos colocarmos em prática essa exortação bíblica. Não apenas entre o casal, mas também entre os pais e filhos. Porque essa atitude, que não deve ser confundida como dar, ou concordar, ou fazer tudo o que eles pedem ou falam, muito contribui para que os filhos se sintam valorizados e plenamente participantes do grupo familiar, além de ajudar a formar neles o hábito também de ouvir. Um certo autor escreve que ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar, de escutar palavras. Significa receber e compreender a mensagem verbalizada. É sábio ouvir antes de responder. Eu tive uma situação que eu tinha uma liderança e toda vez que eu precisava conversar com essa liderança e para expor o fato, alguma coisa, eu tinha dificuldade que ele me ouvisse num geral. Ele já, com poucas palavras, ele parece que ele tinha pressa de querer resolver as coisas, com poucas palavras ele já queria ter respostas. E às vezes as respostas não atendiam a demanda da minha necessidade. Então, ouça toda a conversa, toda a fala, porque às vezes a gente vai perceber que no caminho Deus vai nos dar a resposta certa, a compreensão certa daquilo que a pessoa está falando, sem a gente fazer aí certos juízos, sem uma comprovação real daquilo. Então, é muito importante aí nós sabermos ouvir. E não é fácil, mas é um desafio necessário. O Renato e Cristiano Cardoso escreveram o seguinte, que o Renato e a Cristiane, né? São a Cristiane é a filha do Bispo Macedo e o Renato é o genro. Eles falam sobre famílias, casais, então eles têm um programa na televisão chamado The Love School, e eles escreveram assim que geralmente associa-se a comunicação com o ato de falar, mas comunicação envolve mais do que isso. É possível que duas pessoas estejam falando durante um bom tempo, uma com a outra, sem que estejam de fato se comunicando. Comunicação implica atenção, sugere que deve haver do outro lado não apenas um ser que fala, mas também que sabe ouvir. Preste atenção nesse provérbio de 29:20, né? Provérbios, capítulo 29, versículo 20, é importante, a gente precisa se atentar para o que está escrito aqui. Então,
Duas pessoas podem estar aí falando com a outra muito tempo e não terem se comunicado, né? Não terem aí passado a sua mensagem, porque quando a gente entra naquele automático, né? Enfim, você fica ali ligado no automático, a pessoa está falando, você faz que ouve e não ouve. Isso é muito triste. Então vamos aqui essa reflexão que foi colocada de Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Diz assim, ó: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Meu Deus. Não podemos ser precipitados no falar. Ouvir é essencial. Isso é muito importante. Então, tardio para falar e pronto para ouvir. Nesse ponto da lição, 2.3, é atentar para as palavras usadas. Então, nem sempre nós devemos usar as palavras que vêm à mente. Porque o cristão precisa lembrar que também, dentro de casa, as palavras que pronunciam devem corresponder à fala de uma pessoa que viveu a nova vida em Cristo. Então, a arte da comunicação é um contínuo aprendizado. É preciso atentar para o fato de que palavras podem ferir e destruir um relacionamento familiar. Mais uma vez, vemos a importância de pensar, orar e pedir auxílio do Espírito Santo. Portanto, se os diálogos é fundamental no relacionamento familiar, as palavras que usamos no diálogo não são de menor importância. Devemos ter atenção também no sentido de sermos pessoas que consideram a comunicação para que seja eficaz, principalmente na relação entre pais e filhos. Então, vamos escolher as palavras. Para de fazer com que seus filhos sejam amaldiçoados. Você é uma peste, você é imprestável, não vale nada, tu é um besta, tu é um tonto, é uma anta, um cavalo, né? Essas coisas não podem estar dentro da nossa casa, não podem estar dentro da nossa comunicação familiar, porque muitas vezes as palavras ofendem também, muito mais do que a agressão física. Partindo então aí para o terceiro e último objetivo da lição, nós vamos ver algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. Vamos então agora, a partir desse momento, buscar aí algumas atitudes que vão nos auxiliar na comunicação. É necessário aperfeiçoar a comunicação. Isso fazer a cada dia, a cada momento, né? Tendo em vista os 3 princípios bíblicos aplicáveis na comunicação, é importante que a família procure observar algumas atitudes na constante busca de aperfeiçoar esse processo tão complexo e relevante da vida diária de um lar. Vamos lá. Quais são, então, essas ferramentas? Falar a verdade, mas falar com amor. É inevitável, né, que o amor é inevitável que o amor não esteja presente nas nossas conversas. Precisa estar, porque a gente não basta apenas falar a verdade e parece que querer que as nossas palavras sejam como se fosse uma espécie de penitência. Eu posso falar a verdade em amor para que a pessoa faça a reflexão do seu erro e não se sinta, vamos dizer assim, ofendida, não se sinta mal, né? Aquele sentido da pessoa já está mal e aí você quer colocá-la ainda mais para baixo. Não pode. Então a nossa conduta como cristão é que as nossas palavras sejam o quê? Segundo a Bíblia, temperada com sal. Então a Bíblia, o textuário que nós demos da lição vai dizer o quê? Que o poder da língua pode o quê? Pode matar e pode dar vida. O poder da palavra. Então isso é muito importante a gente atentar, porque as palavras devem ser as palavras certas, corretas, diante das questões importantes. Grupo de integração da família cristã, encontramos sobre a comunicação amorosa. O amor é um dos principais ingredientes na comunicação. No entanto, esse amor não pode ser teórico. Atos concretos expressam o amor entre as familiares. Carinho, afeto, abraço, beijo, tempo, atenção, interesse, convivência, diálogo, doação.
são exemplos vivos de que testificam a comunicação amorosa. Então, não pode ser um amor teórico, mas tem que ser um amor prático, né? Porque na teoria, muita gente vivendo apenas na teoria, mas na prática tendo a dificuldade daquilo que Jesus falou, e a gente viu na lição anterior, falando dos fundamentos, daquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica, o sensato e o insensato, né? Então, nós precisamos praticar aquilo que fazemos. Então, se você tem amor, você precisa falar em amor. Agora, o segundo ponto desse terceiro objetivo da lição é não apenas palavras, não usar apenas palavras na comunicação. Então faz a diferença na comunicação verbal, não apenas as palavras usadas, mas também a tonalidade de voz e a expressão corporal que acompanha o processo, seja quando estiver falando ou ouvindo. As expressões faciais e o olhar e gestos, a postura, têm grande impacto na comunicação. Quando um membro da família está ouvindo o outro, tais expressões corporais também são importantes. Afinal, ouvir não é um sinônimo de passividade, mas concentração e doação. Então a Bíblia diz que a resposta delicada acalma. A Bíblia diz que a palavra branda, né, ela apazigua o furor. Provérbios diz isso. Então, já pensou? Você está falando e a pessoa está lá. Você está comunicando e a pessoa está te fazendo careta. Não gostei. Entendeu? Está longe, né? Então a expressão física dela não é de receber aquela comunicação, aquela palavra. Isso magoa quem está comunicando, né? Aí olha só o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele escreve o seguinte, que o corpo também comunica, por meio dos gestos, do olhar e até do silêncio. É possível dar atenção ao outro ou desdenhar dele pela maneira como alguém usa o seu corpo. Um gesto apenas consegue revelar a alma de uma pessoa. É extremamente desconfortável e grosseiro conversar com alguém olhando para os lados ou cumprimentar uma pessoa sem olhar nos seus olhos. Gente, se tem uma coisa que me agonia é as pessoas que não me olham no olho. Você falar com alguém, aquela pessoa não consegue te olhar, ela desvia o olhar, ela tem um olhar, passa por ti, não te dá atenção. Isso é horrível e a gente sente muito com isso. Eu particularmente sinto muito isso. Então, terceiro ponto aqui dessa questão é preciso investir tempo, né? Os desafios do presente século também envolvem os processos de comunicação dentro de uma casa. Se os membros da família não têm consciência da importância da comunicação, são capazes de não se comunicar entre si ao longo de um dia ou mais. Portanto, o princípio da prioridade também deve ser usado quando o assunto é investir tempo na comunicação da família. E essa atitude reflete na prudência e na sabedoria para viver nos dias maus, além de contribuir para fortalecer e aperfeiçoar o relacionamento. Comunicar gasta tempo, né? Comunicar demanda tempo, gasta tempo. Então, nós precisamos investir nisso com os nossos filhos, porque a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, é andando com ele no caminho, né? No mesmo trajeto, no mesmo passo, no mesmo rumo. Então, não tem como você querer fazer uma comunicação eficiente se não demandar um tempo juntos. Arlindo Mendonça escreveu sobre a comunicação como o braço da alavanca que remove obstáculos. Ele escreve assim: para que a comunicação seja eficaz é necessário observarmos 3 aspectos. 1. Eliminar a soberba, consciência de que cada membro da família precisa do outro. 2. Doar tempo. A conversação desfaz a atenção, desde que frequentemente usada. E C. Estabelecer prioridade. Há 15 anos eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e uma coisa que eu acho muito bonita dentro da cultura do Rio Grande do Sul é a hora do chimarrão. O que é a hora do chimarrão? É aquele tempo em que o marido, a esposa ou os filhos tiram para sentar em volta do chimarrão. Sentam-se em 4, 5 pessoas. Nunca vi tomar chimarrão na frente da televisão. A hora do chimarrão geralmente é numa área de fora, numa areazinha, numa varanda, num gramado, num cômodo da casa, na cozinha.
onde que você compartilha, você toma o chimarrão e compartilha com o outro. Então, se tem 5 pessoas para tomar chimarrão, você está ali naquela roda, esperando o quinto tomar o chimarrão para você tomar de novo. Então, obviamente que o hábito do chimarrão, e eu tomo chimarrão, já peguei esse hábito, obviamente que o hábito do chimarrão, então, promove esse momento, onde fica um olhando para o outro, né? É o momento de conversar, o momento de dialogar, perguntar como é que foi o dia, falar das questões, falar dos projetos. Então, faça isso na sua casa. Se você não toma chimarrão, que seja então um bolo, que seja um suco, mas traz a família para a mesa, vai com a família para uma área, obriga os seus filhos a desligar os telefones, a darem um tempo na internet, desliga o Wi-Fi, coloque um de frente com o outro, porque isso é essencial e é curadouro nas relações. Então é isso por hoje. Nossa lição encerra com a conclusão que a comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula, pois cada família é uma realidade. Contudo, a família cristã, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amar no exercício de tão importante aspecto para uma vida saudável, tá certo? Então nós vamos encerrando por aqui, lembrando que nós teremos a nossa próxima aula, quando nós vamos falar da lição de número 4, e a próxima lição será orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Gente, vai estar fervendo, vai dar o que falar essa próxima lição, e eu espero que você tenha gostado desse nosso assunto. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para as notificações. Se você interessar também de fazer o maior treinamento de professor de escola dominical do Brasil, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar para que possa participar aí desse maior treinamento de professores. Quer participar do grupo do WhatsApp? Deixa o seu nome e o número do WhatsApp. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero saber se você assistiu até aqui, coloque aí, cheguei, que aí eu vou saber que você chegou até o final, tá bom? Ó, eu quero deixar um beijo no teu coração. Peraí, deixa eu colocar minha cara aqui. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Que revista maravilhosa. Desfruta dessas lições que vão ser bênção para a nossa casa e para a nossa família, tá bom? Deus te abençoe. Se quiser um seminário de professores de escola dominical, se você quiser aí dinamizar a sua escola dominical, eu posso levar aí um seminário de 2 dias, um dia na sua igreja. Entre em contato com o meu WhatsApp e você vai comunicar comigo, a gente vai ver os dias aí disponíveis para estar na sua igreja para falar sobre esse tema tão importante que é a escola bíblica dominical, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, você, sua casa, sua família, todos debaixo da bênção de Deus. Nós nos encontramos aqui no próximo vídeo. A paz do Senhor a todos, fiquem todos na paz de Cristo, que excede todo entendimento.